Existem coisas que eu costumava comprar pensando, isso é um bom negócio. Mas os tempos mudaram, a inflação desde 2020 e a redução de qualidade dos produtos sem redução de preço me fizeram refletir muita coisa em 2026. Então, quero falar sobre as 7 coisas que eu acredito que não vale mais a pena o seu dinheiro e, no caso, onde existem alternativas, eu vou compartilhar. Número 1, carro 0 km e parcelas de carro novo. O preço médio de um carro no Brasil hoje ultrapassa 100 mil e a parcela média de financiamento gira em torno de 2 mil a 2.500 por mês em 2026. Há 10 anos, essa parcela era bem menor, com prazos de 48 a 60 meses e juros mais baixos. Hoje, por conta da combinação de taxa de juros elevadas e preços mais altos dos próprios carros, financiar um 0 km ficou absurdamente caro. A forma mais comum de comprar um carro no Brasil agora é estender o financiamento para 60, 72 ou até 84 meses. Ou seja, as pessoas estão financiando um bem que se desvaloriza por mais tempo do que costumavam querer ficar com ele. Vamos à matemática real. Um carro de 100 mil financiado em 72 meses a 1,5% ao mês, taxa muito comum no Brasil, hoje paga mais de 40 mil em juros ao longo do financiamento. São 40 mil que foram embora pelo simples privilégio de dirigir um carro que vai valer talvez 50 mil quando você terminar de pagar. O custo de oportunidade real é ainda maior. Se você investisse 2 mil por mês num investimento com retorno médio de 15% ao ano pelos próximos 30 anos, chegaria a quase 14 milhões. Esse é o custo real de ter um carro 0 km. Simplesmente não vale. A alternativa é comprar um usado de 3 a 5 anos à vista ou com financiamento pequeno. Boa parte da desvalorização já aconteceu. Você pega um desconto de 30 a 40% em relação ao preço original e eu prefiro muito mais um carro usado de 3 anos que é meu de verdade do que um 0 km onde eu vou pagar parcelas pelos próximos 7 anos da minha vida. Número 2, trocar de celular todo ano. O trabalho dos fabricantes é tirar o máximo de dinheiro dos clientes e elas são muito boas nisso. A forma como fazem isso é lançando um modelo novo todo ano como um relógio. No início fazia sentido, os saltos de atualização eram enormes, os celulares ficavam mais rápidos, menores, mais finos, mas hoje a diferença entre um iPhone 14, 15 e um 16, por exemplo, é mínima. A única troca que pode valer é se você está saindo de um modelo mais antigo, um iPhone 7 ou 8, para um modelo atual. Com celulares custando mais de 7 mil hoje, vale muito mais a pena segurar o máximo do que puder antes de trocar. Além disso, você não precisa necessariamente comprar um iPhone. Trocar de celular todo ano é cair no marketing das fabricantes, que é admitidamente um dos melhores do mundo. Então, dá para entender por que acontece. Mas agora você sabe, pode escolher diferente. Número 3, pagar caro por assessoria sem método. Esse item entra no mundo dos investimentos. Existe um modelo muito comum no mercado financeiro, você contrata um assessor, ele te indica um fundo e produtos e no final do mês você paga a taxa de administração, que podem variar de 1 a 3% ao ano sobre tudo que você tem investido, fora a taxa de performance em muitos casos. Pode parecer pouco, mas vamos à matemática. Imagina 500 mil investindo, crescendo a 15% ao ano por 30 anos. Pagando 0,2 ao ano de taxa, você termina com cerca de 31 milhões. No mesmo cenário, pagando 2% ao ano, você termina com cerca de 19,5 milhões. São quase 12 milhões a menos. Não por performance ruim, mas só pelas taxas. E o problema não é só os custos, é que sem um método claro, você fica completamente dependente da opinião de outra pessoa sobre o seu dinheiro. Você não sabe o que está dentro da sua carteira, não entende por que está lá e na primeira queda do mercado entra em pânico. O que eu vejo com os meus clientes é completamente diferente. Quem aprende a investir com método se paga primeiro todo mês, com consistência e entende cada decisão que está tomando. Consegue resultados que pareciam surreais para quem está de fora. Não porque fizeram algo mirabolante, mas porque fizeram o básico certo todo mês por tempo suficiente. Assessor pode até ter o papel no processo, mas ele nunca vai substituir método, porque no final é o seu dinheiro e você precisa entender o que está fazendo com ele. Número 4, garantia estendida. Se você está numa loja comprando eletrônico, notebook, celular, TV, provavelmente vão te oferecer uma garantia estendida de 2 a 3 anos. Eu não acho que vale a pena por algumas razões. Primeiro, se você tem um cartão de crédito com bons benefícios, muitos já incluem extensão de garantia automaticamente em compras elegíveis, de graça. Você literalmente pagaria por algo que já tem. Segundo, garantia estendida tem exclusões. Nem todo tipo de dano é coberto.
o que pode ser uma surpresa muito ruim na hora que você mais precisa. Garantia estendida é um dos produtos com maior margem de lucro no varejo por um motivo. As empresas apostam que você vai perder o comprovante e esquecer que contratou ou que o prazo vai vencer antes de você precisar usar. Minha postura é simples: se quebrar, eu absolvo o custo e compro outro. Número 5. Produtos de bem-estar sem necessidade real. Bem-estar costumava ser algo simples, uma máscara facial, uma massagem, um bom banho, uma skincare básica. Mas hoje virou uma indústria enorme que usa a sua ansiedade para te vender coisas caras. Estou falando de batidas de R$30, roupas de yoga de R$800, peptídeos e suplementos que prometem que você vai ser mais magro, mais saudável e mais feliz. O setor de bem-estar deve movimentar mais de 35 trilhões globalmente. E boa parte disso é vender a ideia de que você precisa comprar algo para se sentir bem. Eu acredito que não existe segredo. Caminhar todo dia, dormir 8 horas, beber água, comer comida de verdade e fazer exercício. Se você fizer isso, vai se sentir muito bem e não vai precisar pagar a mais por isso. O bem-estar virou uma indústria de atalhos. As pessoas querem o resultado sem fazer o trabalho. Faz o básico e o básico resolve. Número 6. Imóvel na planta ou imóvel de entrada, sem fazer a conta. Comprar um imóvel para morar já foi sinônimo de bom negócio, mas a matemática mudou muito. Com a Selic elevada, o crédito imobiliário no Brasil ainda carrega taxas altas, muitas vezes acima de 10% no ano. E os preços dos imóveis nas grandes cidades subiram muito nos últimos anos. O imóvel de 600 mil em São Paulo, com entrada de 20% e financiamento pelo restante a 10% ao ano em 30 anos, gera uma parcela inicial em torno de R$ 4.300. Fora condomínio, IPTU e manutenção, que podem facilmente adicionar mais R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Um imóvel equivalente pode ser alugado por R$ 3.500 a R$ 4.500 na mesma região. A diferença pode parecer menor do que muita gente imagina, mas quando você soma os custos de entrada de quem compra, o aluguel ainda sai mais barato na maioria dos casos. E a diferença investida todo mês com o método pode fazer uma diferença enorme no longo prazo. Isso não significa que você nunca deve comprar, significa que você precisa fazer a conta antes. Se você investir a diferença entre a parcela e o aluguel no investimento de renda fixa ou renda variável com um bom histórico, pode sair na frente financeiramente, dependendo do prazo e da valorização do imóvel. Número 7. Gastos por status. Hoje, todo mundo quer se destacar e muita gente gasta dinheiro para mostrar para os outros que tem dinheiro. Isso pode ser uma bolsa de grife, um ingresso para um festival caro, ou um carro que não cabe no orçamento, ou uma mesa em uma boate com serviço de garrafa para impressionar pessoas que você mal conhece. O problema é que gastar com status não contribui em nada no seu patrimônio. E no Brasil, de 2026, a diferença entre quem está no caminho certo financeiramente e quem está no vermelho pode ser de apenas alguns poucos reais por mês. Isso que eu tento ensinar, uma pequena mudança consistente faz uma diferença enorme no longo prazo. Antes de fazer uma compra por status, pergunte: eu ainda gostaria disso aqui se ninguém pudesse ver? Se a resposta for sim, pelo menos você sabe que não é para impressionar ninguém. Aí só fica a questão de cabe no seu orçamento. Essas são as 7 coisas que eu acredito que não valem mais o seu dinheiro em 2026. Com certeza tem coisas que eu deixei de fora e talvez você não concorde com algumas. Me conta aqui nos comentários o que você cortou do seu orçamento nos últimos anos ou se ainda acha que alguma dessas coisas vale a pena. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece.